Vamos falar de harmonização de vinhos, gente, com Renato Linhares, gastrólogo e enófilo. Isso mesmo. Renato, bom dia pra você. Bom dia. Tem tudo que eu gosto nessa mesa aqui. Não sei se vocês estão percebendo. Tem queijo, que eu amo queijo. Tem doce, eu amo doce. E tem umas birita. Que é um negócio que eu gosto também. A birita, não, tô brincando, gente. Mas isso aqui é vinho, né? O Renato vai falar aí sobre... Não sei se vocês entendem de vinho, quem tá em casa. Eu sou aquela pessoa que precisa de alguém me ajudando, assim, dizendo, ó, eu quero um vinho seco, quero um vinho assim, assim, assado. A pessoa vai lá que entende, me ajuda. Mas se eu chegar no supermercado, Renato, é uma negação. Pois tá certo. Então hoje aqui eu vou mostrar pra você, vou dar uma pitadinha do que a gente vê no curso de gastronomia lá na UNP, das minhas aulas de gastronomia para os meus alunos. Pronto. Hoje a gente vai estar aqui com dois vinhos bem interessantes e bem diferentes. Um é o vinho do Porto, vinho original lá da região do Douro, em Portugal, vinho fortificado, muita personalidade, um teor alcoólico alto, vinho doce. E aqui, um vinho bruto, natural, lá da região do Rio Grande do Sul. E o Brasil hoje desponta como um dos melhores produtores de espumantes de todo o mundo. Então aqui a gente tem dois belíssimos exemplares e dois vinhos totalmente diferentes, onde a gente vai estar brincando e mostrando como é que a gente pode harmonizar esse vinho e tirando dúvidas que você tenha e que o pessoal de casa também possa ter sobre esse mundo que é tão bonito e tão interessante e ao mesmo tempo tão charmoso. Só para começar, o que é harmonização? O que é harmonização? Vamos lá. A harmonização é mais ou menos uma sinergia, uma combinação entre o alimento e o vinho, onde você tem que sentir os sabores dos dois. Um tem que realçar o outro. Você não pode ter a bebida nem passando sobre a comida, atropelando ela, e nem um alimento passando por cima da bebida. Entendi. Então, aí você vai conseguir uma harmonização, você vai deixar os dois ainda melhores. Você vai ter uma soma aí. Show de bola, vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai estar harmonizando aqui primeiro o espumante. Por quê? Quando a gente vai beber um vinho, quando a gente vai fazer um jantar, alguma coisa do tipo, a gente tem que pensar numa crescente de sabores. Então a gente vai começar em um vinho mais leve e aí você vai pegando os vinhos mais encorpados, mais maduros, mais complexos, até chegar nos vinhos doces, como é o caso do vinho do Porto, que é utilizado para harmonizar com sobremesa, onde a gente vai estar harmonizando aqui com esse bolo de chocolate. Esse vinho aqui é ideal para quem gosta de chocolate, quem é chocolatra, é vinho do Porto. É a harmonização perfeita, uma harmonização clássica. Você vai estar vendo aí, até quem não gosta de vinho do Porto diz, é muito forte e tal, por isso que eu estou tomando uma cachaça. Quando você harmoniza, você vai ver que a bebida fica muito mais suave, muito mais sedosa. Ele é doce, mas ao mesmo tempo ele é forte. Ela é forte. Por quê? Ele passa por um processo que a gente chama de fortificação, onde você tem um mosto ali que está fermentando, as uvas fermentando, e quando chega mais ou menos 7 graus alcoólicos, o que o enólogo faz? Ele faz, chegou a 7 graus alcoólicos, está com quantidade grande de açúcar aqui, a levedura, só que eu quero que cesse esse processo. Então eu vou lá e adiciono álcool extra. Ele bota uma solução alcoólica aí de mais ou menos 96 graus, um destilado feito de vinho, uma grapa, um brandy, alguma coisa do tipo. Quando ele coloca, passa dos 15%. Vinho do Porto vai ter entre 16% a 23% de álcool, depende do produtor. Quando ele passa dos 15%, a levedura morre. Só que você tem muito açúcar ali concentrado. Então você vai ter um vinho extremamente doce, mas ao mesmo tempo também com muito álcool. Aquele vinhozinho que você vai tomando sentado, aí quando levanta você tá assim, ó. Tem que ter tem que ter uma cautela nessa hora. A perna fica bamba. A perna fica bamba. Então esse harmoniza com doce. Com doce. E o chocolate, por quê? Porque ele vai harmonizar com o chocolate? Porque o chocolate é uma harmonização difícil. O chocolate tem um sabor muito forte, o chocolate tem um sabor intenso. Então ele precisa de uma bebida com igual intensidade. Só que o chocolate também é doce. E quando você vai harmonizar coisas doces, a bebida ela tem que ser tão doce quanto a comida. Porque senão o vinho vai ter um aspecto magro, sem expressão, ele fica até com um sabor um pouco acetinado. Entendi. Então vamos lá. A gente vai harmonizar primeiro aqui o espumante. Eu vou estar abrindo aqui o espumante bruto, espumante seco, lá do Rio Grande do Sul, a vinícola Aurora, produz excelentes vinhos, inclusive já foi premiada várias vezes, principalmente o vinho doce dela, que é o Moscatel, para quem gosta de espumante doce. Essa vinícola tem um espumante com custo-benefício excelente. Pronto, essa questão do custo-benefício, quando você abre aí, muita gente não quer entender de vinho porque não quer gastar. Aí fica nessa, gasta com um gradado de cerveja, em vez de estar comprando aí uma coisa, né, um vinho de qualidade e tudo mais. Existe vinho barato e bom, não existe? Existe muito vinho barato e bom. Você consegue comprar vinho de 20, 30 reais aí com uma qualidade boa. O que acontece? A gente vai falar aí da honestidade da bebida. Então, não precisa ser caro para ser bom. É muito mais interessante quando você abre um vinho barato e ele é bom do que quando você abre um vinho caro. Porque o vinho barato ele não tem a obrigação de ser bom. É verdade. Então, a expectativa é mínima. Então, quando você abre, você olha e fala, poxa, que vinho bacana e tal, e o momento fica ainda melhor. Verdade. Então, vamos lá. Abri aqui o espumante, ó, retirei primeiro essa partezinha aqui de cima que envolve ele. Aqui a gente vai ter uma gaiola.
A gente chama isso aqui de gaiola, que ela é fechadinha com arame. Você dá 6 giros, ela abre. E aí eu faço o seguinte, geralmente, quando a gente tá lá abrindo espumante em casa e tal, a gente sai rodando aqui em cima, né? Só que quando você roda aqui em cima, você pode quebrar essa rolha. E se você quebrar a rolha de espumante, não tem como você abrir com um abridorzinho desse. Então, a maneira correta de você abrir um vinho espumante é, segura aqui e puxa aqui embaixo. E tem que ter cuidado porque dentro dessa garrafa aqui tem a pressão de um pneu de um carro, 31 PSI. E se você não tem cuidado, pode acertar alguém. Então segura bem, porque se pegar no olho de alguém ou numa lâmpada, o estrago é um pouco feio. E outra coisa, aquela coisa de estourar a garrafa, aquilo só é legal no ano novo. Quando você vai abrir um espumante, o ideal é que você faça o barulho como quem vai abrir um refrigerante. No máximo, isso aqui. Gente, é muita classe para abrir um espumante. Justamente. Não seria isso, não. Porque se você abre essa bebida de qualquer jeito, dá aquele pipoco e tal, aqui tem dióxido de carbono. Todo esse gás vai sair, então você vai perder qualidade de perlagem. Eu vou estar mostrando aqui para você o que é a perlagem. Outro cuidado também, para ter cuidado com essa, para servir o espumante, é primeiro você coloca um pouco de espumante na taça. Vou estar colocando aqui. Um pouquinho de espumante, por quê? Eu quero gelar a base dessa taça. Se eu colocar espumante de vez aqui, ele vai subir. Aí eu estou perdendo qualidade dessa perlagem, que é um dos principais pontos do espumante. Então, você vindo aqui, ó. E aí, essas borbulhas que se formam, a gente chama de perlagem. Quanto mais fina e mais intensa essa bolinha que se forma, melhor a qualidade do espumante. É um dos fatores de qualidade. E aí eu vou fazer o seguinte com você. Ai, meu Deus. A gente vai estar aqui com queijo brie. Queijo brie é um queijo leve, de massa mole. Certo. E aí a gente tem um espumante que também é igualmente leve. Qual a principal característica de um queijo brie? Vou botar na sua boca, você vai dizer. O principal sabor, assim, que você sente. Ok. Parece ser bom esse negócio. Dá pra ver que é um queijo bem cremoso e gorduroso, não dá? Ou seja, é ótimo. Então a gente vai fazer isso. Você tem muita cremosidade, tem muita gordura na sua boca. O que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que essa gordura vai ficar enjoativa, porque ela vai selar suas papilas gustativas. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou cortar o queijo, vou colocar um pouco de vinho aqui pra mim também e vou lhe mostrar como que você vai fazer. Tá. Vou colocar aqui. E aí você vai pegar o queijo, você vai levar esse queijo na sua boca. Esse pegar. novo? Sim. Oba. E aí você vai pegar o vinho espumante também na outra mão. Na outra mão você pega o vinho espumante. A Lamonier tá aqui, gente. Pedi pra ele ser mais elegante. Outra dica pro pessoal de casa. Eu não sou. Falando de elegância. A taça. Eu segurando assim, segura ou na base ou então na haste, porque senão você vai esquentar a bebida. Então vamos lá. Bota o queijo na boca. Tá. Todo, não pode não, Lamonier, botar todo. Pouquinho. E aí agora você vem com o vinho. Já? Mastiga um pouquinho o queijo, aí você vem com o vinho. Colocou uma boa. Você vai ver que o vinho ele vai entrar na sua boca, ele vai limpando. E aquele aspecto gorduroso do queijo ele vai saindo. É verdade. E aí você tem uma Deixa eu beber mais percepção aqui melhor. pra ter essa certeza. Quer que eu corte mais queijo também? Já, minha filha, no intervalo isso aqui não vai sobrar nada. Então aí a gente vai ter uma harmonização. E esse tipo de harmonização a gente chama de harmonização por contraste. Porque de um lado você tem acidez, do outro lado você tem gordura. Gente, mas é muito real. Limpou tudo. Limpa Nem mesmo. sei, você nem sente a gordura do queijo. Não, então aqui a acidez do vinho, essa refrescância do vinho espumante, ela vai limpar a sua papila gustativa. E aí você vai continuar comendo queijo sem ficar com aquele aspecto enjoativo. E isso vai realçar os sabores dos dois. Gente, passada. Em choque. Agora a gente vai para uma outra harmonização, que é lá com o vinho do Porto, o vinho... Falei para vocês, o vinho fortificado, vinho português. Outros exemplos de vinho fortificado que a gente vai encontrar no mercado. Vinho Madeira, Banilos, vinho Santo de Chianti. Você vai ter uma série de outros vinhos. Moscatel da Península de Setúbal, que é um vinho fantástico, um fortificado fantástico para quem gosta de pudim. A harmonização perfeita. Eu faço isso na aula, todo mundo ama. Não sei se é isso a harmonização, se é isso, é só uma dúvida. Mas eu notei, tipo, se você comer esse tipo de alimento, né, que é esse queijo mais gorduroso com isso, esse vinho ele se torna menos agressivo. Menos agressivo, justamente. Por quê? Porque se eu tomar isso aqui sozinho, se eu provasse assim, sem o queijo, eu ia ficar, tipo assim... Né? Mas não, realmente a harmonização é isso, né? É, porque o que acontece? Aquela acidez, aquilo tudo ia para sua papila. Isso, e direto, quando vem né? o queijo, ela vai agir sobre o queijo. Entendi. Então o vinho fica mais, não posso dizer, mais sedoso, ele vai ficar mais palatável. Até para quem não gosta de vinho seco, que vai dizer, ai, trava, tal, não sei o que lá, aquele já não vai sentir isso por causa da harmonização. Aí a gente vai para a harmonização aqui, que é um pouco mais complicado de se fazer, que é a do vinho do Porto.
A do vinho do Porto, vou estar mostrando aqui a vocês. A abertura do vinho do Porto é bem simples. Né? Só uma tampinha. Aqui geralmente... de violência, esse aqui já estava aberto, trouxe aqui que eu não vinho lá de casa. Ele geralmente vem com um invólucrozinho, como esse aqui vem. E aqui é só você girar e você tira. Ele vem com essa tampa aqui. E aí é o seguinte, peguei o vinho do Porto, pego aqui minha taça. Esse é... esse que você falou que é doce. Esse aqui é doce. Só que eu vou fazer o seguinte, eu quero primeiro que você prove o vinho. Primeiro o vinho. Eu quero ver primeiro a sua reação com esse vinho. Estou morta. Menino. É forte, né? É uma catuaba isso aqui. Então agora a gente vai fazer essa catuaba ficar melhor na sua boca, certo? Vamos pegar esse vinho do Porto, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma fatia do chocolate, assim um bolo de chocolate, com bastante chocolate. Ai, Isso. que pena. Todo dia nesse programa. É horrível. Isso. Mas pode ser pequenininho? Pode ser pequenininho. Ai, meu Deus, caiu. Não, vai ser assim. Pronto. Bastante chocolate. Mas não tem como ser com menos chocolate. Pronto. Coloca. E agora você vai levar o vinho na boca daquele mesmo jeito. Bolo bom. Vinho. Antes de engolir o bolo totalmente. Você viu que a sensação de álcool, do álcool foi amortecida. Foi. Aquele vinho que era forte ficou bem mais suave. No fim, ficou muito suave. Fica muito suave. Ele deu o chocolate, o que vai acontecer? Aqueles taninos que se tinham aqui, os açúcares, todo aquele álcool vai ser aplacado pela doçura e pela força do chocolate. E aí a gente vai ter também uma harmonização, só que essa é por similaridade. Doçura e corpo, peso, e aqui também doçura e força e intensidade do chocolate. Mas, Renato, aqui tá... Menino, isso aqui é forte. É forte, Porque é forte. eu sou brava com esse negócio de bebida. Mas isso aqui, meu filho, 2 tacinhas, você não tá vendo, você tá chamando Jesus genérico. É porque enquanto um vinho tranquilo, por exemplo, vinho tranquilo é vinho que não tem dióxido de carbono, é aquele que você encontra com facilidade no supermercado. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Malbec, aquele que se chama de vinho tranquilo. Vai de 8 a 15% de álcool, não tem dióxido de carbono. Só que aquele vinho vai com no máximo 15% de álcool. Esse aqui, essa garrafa aqui, pronto, esse aqui tem 19. Então Meu é muito Deus do álcool, é céu. muita força. Então uma tacinha já tem uma É concentração uma taça, aí de... já tem uma concentração boa. É uma taça para você ter ideia. Por exemplo, aqui quando a gente vai degustar o vinho, a gente faz primeiro análise visual, depois da análise visual a gente vai para a olfativa. Dentro da análise visual você vai visualizar isso aqui, ó. Você está vendo que vão se formando perninhas aqui descendo, Sim. caindo na taça. O que é isso aqui? Isso aqui é o álcool, que é volátil e tal. E quanto mais perna se forma, é que mais álcool tem o vinho. Quanto mais devagar ela desce, é porque o vinho tem mais álcool. Isso aqui já faz parte da degustação. Então já tem como você saber muito sobre a bebida antes de beber ela, só em olhar sobre o rótulo, só em degustar da maneira correta. Depois você vai para o nariz e por último você vai levando a boca. Agora, Renato, você tem um curso disso, né? Tem um curso Explica também. como é esse curso aí. Bem, Faz seu merchan. Vamos lá. No curso, as pessoas que têm vontade, que gostam da gastronomia, que gostam do vinho, vão ter a oportunidade de estar comigo ali, lá no Hiperqueiroz, aqui de Nova Betânia. Tem uma cozinha linda, uma cozinha show, retroprojetor descendo, sai assim do teto, tá uma coisa muito bacana. E nessa cozinha lá vamos ficar lá sentadinhos e tal, eu vou dar o curso. Primeiro vou dar uma introdução, falando sobre toda a teoria do vinho, estilos de vinho, o que é um vinho tranquilo, o que é um fortificado, o que é um vinho espumante, as características, o método de produção. Depois que a gente sair dessa teoria, eu vou falar um pouquinho de teoria de harmonização. Aí a gente vai para a prática. A gente vai degustando ali cerca de 6 vinhos nessa tarde. O curso começa de 2h30, vai até as 6 da tarde. A gente vai estar degustando 6 vinhos. Desses 6 vinhos, 4 vinhos, salvo engano, são harmonizados. 4 ou 5 vinhos serão harmonizados. E aí a gente vai estar testando tudo isso aqui que a gente fez, a gente vai estar fazendo no curso com esses vinhos. Só que a gente vai fazer de uma maneira bem mais técnica, bem mais sistemática. Então, a gente vai estar fazendo análise visual do vinho, aromas, identificando sabores, vendo as diferenças de corpo entre vinhos, para você começar a entender melhor a harmonização. Vai ser uma coisa um pouquinho mais complexa do que isso aqui. Isso aqui foi só uma amostra, uma pequena amostra. Então, tipo assim, quem quiser fazer, ainda dá tempo de se inscrever. Dá tempo de se inscrever. Onde é que a se gente inscreve? Pode falar comigo no meu WhatsApp, eu posso estar passando. Ou pode ir na UNP, só procurar o professor Renato, de gastronomia, ali na recepção, que eles vão me indicar, eu passo sempre todo dia lá. Pronto, olha aqui. Ali na Pronto, tela. tá aí, gente, o número, né? 99660 5929 DDD 84. Pode estar entrando em contato comigo. Começa quando? O curso será... tá ali, 4 de maio. 4 de maio, sábado agora, às 2h30 da tarde. Sensacional, viu? Ok? Então, gente, maravilhoso. E você que não sabe, eu sou aquelas pessoas que... Eu amo vinho.
né? Gosto. Inclusive tem um rapaz aqui, um funcionário que é amigo meu, que é Bruno Barreto, que entende tudo, né, Bruno, de vinho. Então ele me dá as dicas aí pra o filho aí atrás. Ele que dá as dicas aí pra eu conseguir comprar um vinho decente no supermercado. E aquela coisa do custo-benefício, você bem falou, né? Você comprar um vinho barato e bom, que é possível, mas você precisa ter conhecimento. E pra ter conhecimento, você precisa fazer curso, né? E no curso a gente vai estar falando sobre isso, sobre como você escolher seu vinho. Pronto. Porque a gente vai estar falando de fatores de qualidade, fatores que encarecem o produto. Você vai entender por que tem vinho de R$10 e por que eu chego às vezes e tenho um vinho de 20 mil, 25 mil reais, um vinho de R$1.000 uma garrafa. Por que disso? E aí a gente vai entender aspectos de qualidade do porquê esses vinhos chegam nesses valores. E você vai entender aí o que é melhor você comprar. A gente vai falar um pouquinho de região, vou dar dicas de vinhos, de uvas. E aí você vai tendo uma percepção melhor sobre a bebida. Não, porque assim, se você quer beber, torne isso um momento agradável, né? Torne um momento de você não agredir seu corpo, de tomar coisas bacanas, coisas boas, que não necessariamente precisam ser caras, entendeu? Então eu acho que o curso que o Renato propõe, e ele é um profissional aí, que é professor também, né, da UNP, que é um cara que já é super renomado na área, que vai te dar um suporte para que você possa repassar seu conhecimento também, mas também possa ter uma qualidade, porque assim, até pra farrear a gente tem que ter qualidade, né? É verdade, é verdade. Não dá pra ser de qualquer jeito, tomar qualquer coisa, agredir o corpo, né? Vamos tomar pelo menos uma coisinha boa quando a gente for conversar, se reunir, né? Enfim, confraternizar Justamente. com as pessoas. E o vinho é uma bebida que une as pessoas. Você tá ali em volta, quando vê, tá todo mundo contagiado, falando sobre a bebida e tal. E o curso vai ser bom até pra você chegar, se mostrar com os amigos e tal. De repente, peguei esse vinho aqui. Ora, rapaz, sinto aroma de violetas em profusão. Coisa mais chique, ficar virando vinho. Quando é que eu vou fazer um negócio dessa minha vida? Não. Só na cachaça não dá certo, não, meu povo. Vamos trocar de bebida, vamos, né, aprender a ser gente, que a gente tá ficando velho, viu? E o corpo vai pedindo que a gente tenha umas farras mais leves e também tenha uma farra com maior qualidade. Renato, muito obrigada, viu? Arrasou aqui. A gente vai aqui dar umas biritadas aqui no intervalo.